Olá, um excelente sábado e obrigado demais por essa companhia abençoada. A gente chega com muitas notícias, muitas novidades. Você sabe, né? A gente tem um carinho gigantesco para preparar grandes reportagens e é o que você vai ver a partir de agora. As principais notícias do agronegócio, novidades importantes. Vamos falar de agricultura, pecuária, muitos assuntos a partir de agora. Então confira comigo os destaques do nosso programa de hoje. Juntos vamos ver que apesar da redução do greening no cinturão citrícola de São Paulo, a praga ainda preocupa. E o Brasil registrou recorde no volume exportado de café em outubro. E tem também a presença das mulheres no campo, está cada vez mais forte. A gente começa aqui o nosso agro dizendo que o Brasil registrou recorde mensal no volume exportado de café, isso no mês de outubro. É importante falar sobre isso porque, mesmo com os gargalos logísticos nos portos, esse aumento ficou acima dos 11%. Para a gente ser preciso, 11,6% em relação a outubro do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Secafé. Veja só. Foram 4.926.000 sacas enviadas ao exterior no mês de outubro. Mesmo com os gargalos logísticos que impossibilitaram o embarque de 2.100.000 sacas de café até o fim de setembro, o Brasil registrou recorde mensal no volume exportado em outubro, crescimento de 11,6%. Os dados são do relatório estatístico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. E esse volume desse mês, de 4,9 milhões de sacas, ele é 3,3% superior ao maior volume até então registrado mensal pelo Secafé, que aconteceu lá em novembro de 2020, quando nós exportamos 4,77 milhões de sacas. Os números foram muito expressivos, apesar de todos os desafios logísticos. Informamos que até setembro, 2,1 milhões de sacas de café paradas nos portos por falta de capacidade, falta de investimentos nos terminais portuários, nos portos brasileiros. O resultado das exportações do mês de outubro também garantiu alta nas receitas cambiais. E o Brasil é o que mais transfere o preço FOB exportação ao produtor. Nós tivemos um preço médio no mês de outubro de $282 por saca, ou seja, isso é renda sustentável para o produtor. E ajuda o país, porque com esse volume nós conseguimos receitas cambiais de 1,39 bilhão de dólares, crescimento de 63%. Com o desempenho registrado em outubro, o Brasil elevou para 17.075.000 sacas o montante de café exportado no acumulado dos 4 primeiros meses do ano safra 24-25. Já em relação ao ano civil, de janeiro ao fim de outubro deste ano, as exportações brasileiras de café também registraram um volume histórico para o período. Quando observamos o acumulado do ano de janeiro a outubro de 2024, nós exportamos 41,5 milhões de sacas, que é um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. E é um recorde para esse período do ano. Importante destacar que nós atingimos quase 10 bilhões de dólares de janeiro a outubro desse ano, um crescimento de 54%, e mais de 50 bilhões de reais, um crescimento de 62%. O café arábica segue como o mais exportado pelo país. Foram cerca de 30.200.000 sacas enviadas ao exterior entre janeiro e outubro deste ano. Já o café canéfora registrou um crescimento de 140%, com um envio recorde de 7.894.000 sacas ao exterior. O segmento do café solúvel registrou embarque de 3.322.000 sacas ao exterior. E o café torrado e moído registrou queda de 9,6%, com 38.303 sacas embarcadas. Os cafés diferenciados, que são aqueles que possuem qualidade superior ou certificação de práticas sustentáveis, responderam por 17,9% do total das exportações brasileiras do produto de janeiro a outubro deste ano. Foram 7.402.000 sacas enviadas ao exterior, volume 42,8% maior do que o registrado nos 10 primeiros meses do ano passado. E quando analisamos nossos destinos, praticamente todos os continentes, blocos econômicos, todos mostraram crescimento, com exceção do Mercosul, que já há algum tempo vem mostrando queda, e também algum país específico, como o Japão, que mostrou estabilidade nas importações do café do Brasil. Mas é importante destacar que a Europa
tem crescido acima de 50%, hoje representa 53,8% de todas as nossas exportações. A União Europeia, que é aquele bloco cheio de novas regras, como a lei de desmatamento, a lei de responsabilidade social corporativa, aumentou em 54,5% de janeiro a outubro em relação ao ano anterior, e hoje representa 48% de todas as nossas exportações. Destaques também a América do Norte, que hoje já é 20% de todas as nossas exportações, a Ásia, que é 19%, e a América do Sul, com 3,5%. Segundo o Secafé, países produtores do grão também compraram dos nossos produtos. Importante também mencionar que os países produtores têm aumentado as compras de cafés do Brasil. Hoje eles representam cerca de 7,8% de todas as nossas exportações e cresceram 30%. Destaque para o México, que quase a 900 mil sacas de janeiro a outubro, crescendo 155%, e o próprio Vietnã, que é o segundo maior produtor global de café, o maior produtor de robusta do mundo, comprando do Brasil pouco mais de 600 mil sacas, crescendo 400%. Números muito expressivos. O Porto de Santos é o principal exportador dos cafés do Brasil. Foram 27 milhões e 940 mil sacas embarcadas entre janeiro e outubro de 2024. Para o Secafé, o aumento na demanda por contêineres para exportação de produtos como café, açúcar e algodão, somado à falta de infraestrutura portuária adequada para atender produtos containerizados, contribuiu para os elevados índices de atrasos dos navios, impactando a gestão de gates e a lotação de pátios dos terminais. Todos esses números são muito importantes em mais uma etapa muito complexa para os exportadores do ponto de vista de logística, das cargas containerizadas que disputam espaços, e o Brasil que vem crescendo as exportações, não só do café, mas diversos outros produtos que também utilizam contêineres. Então a agenda da infraestrutura ela é urgente e necessária para o Brasil avançar em termos de liderança, avançar mostrando para o mundo a nossa qualidade e a nossa sustentabilidade. A gente retorna aqui conferindo então como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,84. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.813,10. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 110,12. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 73,55. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 141,98. Essa reportagem é gostosa demais. Vamos mostrar a força feminina no mercado de trabalho. Voltou a crescer no segundo semestre, exatamente. O percentual de ocupação já supera os 48% e elas estão também cada vez mais ativas, presentes no dia a dia do campo, exato. Uma usina da região tem preparado essa mão de obra importante, que é a mão de obra feminina, para atuar em funções até então historicamente desempenhadas apenas por eles, os homens, veja só. Estilosas, bem arrumadas e sem abrir mão de um bom batom. Essas mulheres estão preparadas para mais um dia de curso, mas no campo. Todas elas participam de uma capacitação para se tornarem operadoras tratoristas. Um ambiente totalmente diferente para a Juliana, que por 9 anos trabalhou no turismo. A gente tem que abrir a mente para aquilo que está disponível para a gente no mercado, né? Então, teve a primeira oportunidade de curso, não consegui fazer, mas agora na segunda consegui ser chamada e estou aqui para ser uma tratorista especializada. A expectativa de uma nova profissão traz outros objetivos para ela, que agora sonha com uma vaga no setor agrícola. O curso é excelente, né? Tem alguns dias de teórico e alguns dias de prática que dá para você pegar um pouco de tudo e colocar isso em prática literalmente quando você estiver lá dentro da roça, né? Quando você tiver que fazer o trabalho. A presença feminina no campo tem crescido de forma significativa. Segundo o IBGE, as mulheres já representam cerca de 19% da força de trabalho rural no Brasil e atuando em diversas áreas, como o manuseio de máquinas agrícolas, incluindo os tratores. No curso de tratorias, as mulheres aprendem a dirigir 2 tipos de tratores, o de transbordo e o aplicador, usados para o cultivo e a colheita da cana-de-açúcar. Na última safra, a usina teve avanço de 21% na força de trabalho feminina. As participantes poderão desenvolver habilidades
voltadas ali para realmente condução de equipamentos, né? Elas vão ter ali um conhecimento técnico, né, o teórico, e um conhecimento também prático, e vão se desenvolver ali com relação a noções ali de mecânica, hidráulica, elétrica. A Ellen já trabalhava na usina, mas em um departamento totalmente diferente, na cozinha. Ela, que cresceu no campo, não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade de mudar de setor. 12 anos trabalhando na profissão e surgiu a oportunidade e eu abracei. Já era sonho de criança, trabalhar no campo, trabalhar com trator, e eu abracei a oportunidade. Cresci dentro de fazenda, em campo, mas nunca com maquinário tão grande. É bem diferente, mas nada que com força de vontade a gente não aprende. O companheiro de trabalho ganhou até nome, Smurf. Tudo para deixar o ambiente mais acolhedor e com a cara dela. Meu Smurf. Então ali é meu escritório, que eu costumo dizer. É minha segunda casa. Então eu coloco tudo, minhas coisinhas ali, deixo ele a minha cara. Muitas frentes de trabalho no campo ainda são executadas totalmente por homens. Mas esse cenário vem mudando. A procura pelos cursos de qualificação deixa claro esta transformação. E com toda a feminilidade, elas mostram que não existem lugares onde elas não possam estar. Ao fim do curso, as participantes passam por uma avaliação com um time de RH, com um time aí que vai fazer também uma avaliação mais técnica. Elas podem concorrer aí às oportunidades que estão abertas no momento, né? E também ficam aí mapeadas para outras oportunidades que possam surgir. Sirva de exemplo, né? Porque hoje o agro ele é muito voltado para os homens. Só que a usina vem trazendo, vem modificando isso, revertendo isso. Vamos trazer as mulheres para cá porque elas também conseguem e vão fazer muito bem feito. A gente retorna aqui conferindo as cotações do mercado da carne, veja. A arroba do boi vale em média R$ 344,45 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 10,06. O nosso agro faz aquela pausa boa, é rápida, você sabe, vai lá, pega um golinho d'água, reforça o café, seu refrigerante. Ah, tá almoçando? Vai lá, pega mais um pratinho, sábado pode. Daqui a pouquinho a gente volta. E falando em comida, ó, hoje temos uma receita deliciosa, de repente serve até para o café da tarde. Um pão recheado com calabresa, eu te mostro já. A gente retorna aqui falando de um problema que tira do sério, arrepia, né? Quem trabalha com frutas cítricas. Você já imagina o que seja, né? Você, produtor, acertou com certeza. A incidência do greening, de certa forma, desacelerou no chamado Cinturão Citrícola de São Paulo. A evolução da doença ela é menor do que no ano passado, mas ainda preocupa demais, já que a doença é considerada a maior praga da citricultura. E entre os motivos para essa redução, e é importante a gente ficar atento em relação a isso, estão medidas de controle mais eficazes e também as temperaturas mais altas. Veja na reportagem. O levantamento anual da incidência de greening indica que a doença atinge 44% do cinturão agrícola de São Paulo. Esse número corresponde a mais de 90 milhões de árvores afetadas. Apesar de elevada, a incidência foi menor neste ano em comparação com 2023. Segundo o Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, medidas de controle mais eficazes ajudaram a desacelerar o avanço da doença, mas o cenário ainda é de preocupação. Hoje, para se ter uma ideia, o greening, segundo a nossa estimativa de safra do começo do ano, ele já é o principal fator de queda aí das laranjeiras, né, do fruto das laranjeiras. Existem outras pragas, causa mecânica, enfim, e o greening ele acaba liderando essa questão. As altas temperaturas desde o segundo semestre do ano passado podem ser um dos motivos para a desaceleração do greening no estado. Especialistas do setor acreditam que o calor pode ter acelerado o crescimento dos brotos e afetado a multiplicação da bactéria causadora do greening nas plantas. As brotações, quando expostas a uma temperatura muito alta, elas amadurecem mais rápido. E elas amadurecendo mais rápido, a chance do psilídeo infectar aquela planta, a chance do psilídeo se multiplicar naquela planta é menor. Além do que, temperaturas altas, acima de 35 graus, afetam a bactéria. Então, são
deletérias aí à própria bactéria. As regiões com maiores incidências de greening em 2024 incluem Porto Ferreira, Altinópolis e Bebedouro. O greening ataca todos os tipos de citros e não há cura para as plantas doentes. As árvores novas afetadas não chegam a produzir. As adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos e definham ao longo do tempo. O psilídeo é o inseto vetor da bactéria que espalha a doença pelas plantas. A praga foi identificada em 2004 no Brasil e está presente em praticamente todas as plantações de laranja e outras frutas cítricas, como limão, lima e tangerina. O pé doente tem coloração amarelada nas folhas. Os frutos ficam murchos, escuros e pequenos. Para especialistas do Fundecitrus, o controle da doença é de extrema importância para o agronegócio de São Paulo. O estado é o maior produtor de laranjas do país, com 78% do total nacional. No ano passado, a produção foi de mais de 10 milhões de toneladas, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A orientação do Fundecitrus é que o manejo do greening deve ser ajustado de acordo com a incidência da doença na região onde fica a propriedade. Se o produtor fizer um bom controle do inseto vetor, se o produtor erradicar as plantas contaminadas da sua propriedade, se o produtor adquirir muda de procedência, de viveiros credados e principalmente manejo em conjunto de todos os produtores de região. É muito importante que os produtores façam a visão desse manejo correto do inseto vetor, da erradicação das plantas doentes. Só dessa forma será possível, é possível o manejo da doença nos pomares. Vamos ver agora como deve ficar o tempo nesta semana. Sol com muitas nuvens e a previsão de chuva a qualquer hora do dia. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 18 e 30 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 18 e a máxima é de 31 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Agora é aquela hora boa que deixa todos com água na boca. E falar de comida é sempre muito gostoso, né? Se seu almoço já foi, de repente dá tempo ainda para o café da tarde, ou quem sabe amanhã para o café da manhã. Vamos te ensinar a preparar um pão. E não é qualquer pão não, tá? É um pão turbinado, recheado, sabe com o quê? Com calabresa, e fica uma delícia, veja só. O cheiro aqui já tá maravilhoso, viu? Pão recheado com calabresa. Me conta quem é que não gosta dessa belezura, gente. Todo mundo! Seu Sérgio tá aqui mais uma vez recebendo a gente na casa dele para trazer, porque já é cozinheiro especialista aqui em Bauru. Altos da cidade já tá acostumado. Os vizinhos com você aqui é sucesso, hein? Sucesso. É uma alegria tê-los aqui, viu? Vamos então para essa receita maravilhosa, que agora a gente vai colocar os ingredientes tudo num bowl, né? E você em casa pode usar o recipiente que tiver, é isso? Isso, pode ser feito num bowl de plástico, ou então que nem esse de inox, de vidro. Vai depender daquilo que você tem em mãos. O que é importante é fazer. O importante é ser grande assim, porque essa receita que a gente vai fazer vai gerar o quê? Um pão bem grande. Vai gerar, vai dar 530 gramas de massa pronta. Vambora, vamos fazer agora com você. A primeira coisa é a farinha, é isso? A farinha de trigo. 300 gramas de farinha de trigo. O importante é ser uma farinha de trigo sem fermento e ela tem que ser de muito boa qualidade, porque senão o pão ele fica escuro e ele não dá o crescimento desejado. Tem que ficar a dica para você. Importante que eu vou separar os ingredientes secos primeiro, tá? Então depois eu vou colocar o açúcar. Açúcar refinado, 15 gramas. 15 gramas, tá tudo certinho. Vou colocar o sal. 7 gramas de sal, gente. Depois eu vou dar uma mexidinha na massa para dar uma misturada de leve, tá? E vou adicionar o fermento seco, instantâneo. Fermento 5 gramas. O certo aqui é fermento biológico seco,
No mercado vende os pacotinhos, sachêzinho de 10 gramas. Então você corta no meio, divide exatamente 5 gramas aí, tá? E depois, por último, dos secos, o leite em pó. Aí a gente está falando de 12 gramas. 12 gramas de leite em pó. Aí a gente mistura bastante a massa, para os ingredientes ficarem homogeneizados no trigo. Aí eu abro um buraquinho no meio aqui, ó. Vou adicionar um ovo médio, tá? Tradicional, normal. Tem gente que gosta de caipira, depende do gosto da pessoa, né? E vou adicionar água também. Então eu faço pelo processo, eu faço a mistura. Depois que tiver bem misturado a água, eu adiciono óleo. Porque o óleo ele forma uma capa nos grãos da farinha. E aí a farinha não absorve a água necessária. Tem aula de química também, gente, olha lá. A gente coloca a água, tá? Deixa mais ou menos uns 30 gramas dentro do potinho, reservado. E aí a gente começa, tá? Então só ficou faltando a gordura, né? Que é o óleo. Depois a gente adiciona. Então a gente mistura bem aqui. Aí, ó, depois já de bastante misturado, a gente vai colocar a gordura, aí ela consegue absorver toda essa farinha aqui do lado. Aqui. Eu uso óleo de girassol, tá? Mas pode ser manteiga, pode ser azeite, pode ser margarina. Agora vem a sova, gente. É apoiar num lugar firme e seguro. Isso, vamos lá. A gente faz com essa parte da mão aqui, segura aqui e estica. Tá vendo? Olha lá, vira. Então, ela já chegou já no ponto, né? De ficar lisinha. O importante é ficar lisinha. E aí agora nós vamos dar uma boleada nela. Olha lá, ela tá bem lisinha, tá? Aí. E aí a gente dá uma boleadinha nela e deixa crescer pelo menos por mais uns 40 minutos, 1 hora, depende do tempo, né? Enquanto a massa tá lá crescendo, você pode fazer o mesmo em casa. Vamos adiantando o nosso recheio de calabresa. Isso. Então nós vamos colocar 300 gramas de calabresa ralada, tá? Na panela. A panela já está quente. 300 gramas de recheio. Na outra panelinha eu vou colocar a cebola. A cebola, na minha aqui, ela está ralada. São 100 gramas. E pode ser picadinha ou fatia, depende do gosto da pessoa, tá? Ó, aqui já está pronto, então nós vamos adicionar aqui a cebola. Nós vamos desligar o fogo e vamos adicionar salsa picada. 10 gramas, salsa a gosto. Para dar aquela cor bonita. Feijão aqui. Com as costas da colher. Esse requeijão faz toda a diferença. Porque ele não vai deixar o pão recheado ficar seco. O queijo, tá? 80 gramas de queijo mussarela. Isso. A calabresa já está com o recheio frio, né? Ficou o tempo aí necessário. Então eu gosto de colocar aqui, ó. Nós vamos ter que deixar ele em crescimento mais uns 30 minutos. Por volta de 30 minutos, não mais do que isso. Do jeito que tá aqui, eu ponho uma manga também. Põe um plástico por cima para não segurar e um paninho por cima. Aí vai pro forno, uma média de 40 minutos em
em torno de 180 a 200 gramas. E agora a gente vai cortar, Sérgio, para ver como é que tá essa belezura, hein? Vamos lá. Prova dos 9 agora, hein? Agora ó, ó o miolinho recheado, olha lá, ó. Tá vendo? Hora da verdade, hein? Obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Eu agradeço, foi uma alegria enorme. E depois dessa gostosura, é só partir para a cozinha e tentar colocar essa receita em prática. Que gostoso, não é verdade? A gente se despede aqui com essa delícia desse pão recheado com calabresa, já te convidando para o próximo sábado. Estamos aqui sempre à 1h. Você vai ficar agora com a nossa programação. Calma, tem muito conteúdo. Se de repente você perdeu algum momento, não tem problema, é só entrar no nosso site, recordtvriopreto.com.br. Você vai encontrar toda a nossa grade, toda a nossa programação e você pode nos assistir também pelo Play Plus. Baixa lá um aplicativo, onde você for, a gente faz companhia para você. Vem aí Mara Guiotto e o Record Entrevista. Um excelente sábado e um domingo abençoado para todos.